por falar em dica, olha só, estou recebendo aqui no nosso programa a Cristiane Passos, ela é psicóloga e terapeuta holística. Quando a gente foi para o intervalo comercial, eu falei para vocês sobre essa questão da busca pela qualidade de vida, equilíbrio e bem-estar, que na verdade tem sido prioridade na vida de muitas pessoas. Inclusive a Cristiane Passos, ela faz parte da equipe multiprofissional lá da Beyond Therapy, que é onde eu faço meu tratamento também, que eu estava falando para vocês. E a Beyond Therapy, ela trabalha justamente tudo isso que a gente quer, né, Cristiane? Exatamente. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu queria começar, inclusive, falando para você, você que é psicóloga, mas você também é terapeuta holística, sobre o que são as terapias holísticas. Eu recebo muitas mensagens aqui das pessoas perguntando a respeito disso. Então, assim, é um tema muito atual e que dá muito resultado, né? Sim, Carla. As terapias holísticas, né, elas se fundamentam no conhecimento da medicina tradicional. Então, esse tipo de medicina, né, observa o sujeito por meio do seu conjunto de ser e estar no mundo. Sim. Então, entende os sujeitos que são organismos vivos e o meio ambiente como um todo integrado. Então, essa terapia, né, vai estar direcionada, né, a observar o adoecimento considerando esse sujeito como um todo. É um pouco diferente, né, da percepção da medicina ocidental, né, da nossa medicina tradicional ocidental, né? Então, nas terapias holísticas, a gente vai olhar esse processo de adoecimento considerando todos os âmbitos do sujeito. Então, a gente vai observar os aspectos culturais, sociais, econômicos, psicoemocionais, não é? Que são aspectos, né, que nesse período pandêmico, nesses últimos, né, basicamente 2 anos, né, a gente tem vivenciado bastante dificuldades, né, considerando esses pontos. E é muito importante realmente a gente buscar ajuda, a gente buscar apoio e a gente realmente entender que a gente precisa realmente desse tempo para a gente. É tão bom, sabe, quando você faz as suas terapias, quando é identificado, por exemplo, que o paciente, ele pode estar fazendo essas terapias holísticas, né, porque a qualidade de vida, tudo muda, é impressionante. Sim. Quando o paciente, né, ele se direciona para o acompanhamento com as terapias holísticas, e lembrando, né, elas funcionam como complemento do tratamento tradicional à saúde. Então, assim, é bem interessante observarmos que, por volta de 2006, né, o Ministério da Saúde atende, né, a uma solicitação da OMS para trazer essas práticas como elementos, né, complementares ao tratamento da saúde. Então, elas vêm para somar. Elas vêm aí somar realmente. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone, gente, que eu acho que eu dei uma mexidinha aqui, agora já deu uma melhorada aqui. Então, qualquer pessoa pode fazer uma terapia holística? Sim. Temos, né, uma diversidade de terapias holísticas. Como eu falei, né, o SUS, não é? Ele aderiu nas práticas integrativas a algumas dessas terapias. E então, nós temos uma diversidade e ela se adequa a cada sujeito, a cada demanda, né? Considerando o processo patológico, né? Ela também, como você falou, né, da qualidade de vida. Então, a gente busca uma terapia holística não só pensando, né, no tratamento de alguma doença, patologia, que ela funciona também de forma bastante significativa. Mas nós também buscamos, né, em prol da nossa qualidade de vida. Com certeza. Quais são as mais procuradas, hein? Olha, temos uma diversidade, como eu falei, o SUS, né, ela tem cerca de 29 terapias. Então, as que são geralmente mais procuradas, temos a massoterapia, temos o reiki, temos a acupuntura, né, eu trabalho com acupuntura, que está dentro da medicina tradicional chinesa. Nós temos a ventosa terapia. Que é maravilhosa. Sim. Ó, inclusive a gente tem imagens aí agora da ventosa, né? Ó, vendo, gente? Você que está em casa. A ventosa terapia, por exemplo, ela ajuda muito, inclusive dores, né? Sim, dores musculares, né? Quando os copos, olha, da ventosa, eles são aplicados, né? Por meio de uma sucção
injeção, ela faz um vácuo. Nesse vácuo, vai estar promovendo, né, uma circulação sanguínea melhor. Então, o sangue ele fica mais oxigenado. Então, além, né, desse processo de oxigenação do sangue, que vai melhorar nessa circulação sanguínea, como você falou, não é? Muitas vezes temos dores musculares. Sim. Não é? Essas dores, às vezes, são causadas, por exemplo, por tensão. Não é? É uma patologia bastante recorrente hoje, a ansiedade. Sim. Não é? Então, essa ansiedade, ela causa, às vezes, muita tensão muscular. E a ventosa, ela vai ajudar relaxando essa musculatura, melhorando essa circulação sanguínea e a pessoa vai ter uma sensação de relaxamento. É impressionante como é incrível, né? É muito bom. Aliás, as terapias holísticas, elas são maravilhosas. A gente tem, por exemplo, a aromaterapia, que ela passou a fazer, inclusive, muito sucesso na internet, né? E que tem realmente muitos benefícios. E aí a gente fala, por exemplo, da questão dos óleos essenciais. Eu estava conversando aqui ainda há pouco, antes da gente entrar no ar com a Cristiane, eu estava falando sobre essa questão da minha enxaqueca, né? Por exemplo, eu utilizo a aromaterapia na minha casa através dos óleos essenciais. Por exemplo, o óleo de lavanda, o peppermint também, que é maravilhoso, Sim, né? sim. Então, a gente está vendo aí, inclusive, o poder dos óleos essenciais na nossa vida, né? Sim, sim, Carla. Então, não é, como você falou, né? Ultimamente as pessoas têm recorrido muito ao uso dos óleos essenciais. A aromaterapia, né, tem origem na França e ela se difundiu no mundo todo e graças a Deus no Brasil nós temos utilizado bastante. Não é? É bem interessante, né? Quando a gente fala de aromaterapia, a gente está falando de aromas. Sim. Então esse cheiro gostoso e terapêutico. Então, quando a gente, né, por meio do olfato, que é o nosso sentido primitivo, mais primitivo, a gente inala esses óleos essenciais, é tão fantástico, né, que partículas são desprendidas e que vai diretamente para o nosso sistema límbico, que é uma região do cérebro responsável pelos aspectos emocionais. Então, a gente termina tendo, né, respostas positivas. Isso, na nossa fisiologia. Quais são os profissionais que podem trabalhar com as terapias holísticas, hein? Então, né, geralmente profissionais da saúde, né, ou de áreas e formações afins. Né? Então, a pessoa precisa necessariamente ter uma formação. Nós temos várias escolas, não é, que formam os terapeutas holísticos, certo? Então, a gente faz esse curso, são cursos sérios, até porque esse conhecimento tradicional, ele tem fundamentação no conhecimento prático e científico. Então, sim. por isso que são bastante significativos, porque tem toda essa base importante. E para ser um terapeuta holístico, nós precisamos, né, fazer os cursos de formação, né, e nos especializar. Então, temos inúmeros cursos, inúmeras formações, certo? Para poder realmente estar atendendo aí ao paciente. Inclusive, eu estou recebendo muitas mensagens aqui, a minha produção está falando, das pessoas falando aqui, a gente conversando e dos telespectadores participando e realmente entendendo a importância dessas terapias holísticas e como faz bem para a gente, né? Então, assim, identificar a causa, identificar o problema é muito interessante. Eu vou pedir para a minha produção colocar as imagens aí da Biontherapy, porque tem telespectador pedindo aí, inclusive, o telefone de lá. Quando eu falo para vocês que eu me cuido, porque eu também preciso me cuidar, preciso cuidar da minha saúde mental, para manter realmente esse equilíbrio. A Cristiane, ela é psicóloga de lá, ela faz parte dessa equipe multiprofissional, ela é terapeuta holística também, então assim, é sempre bom realmente a gente fazer esse acompanhamento, dar uma prioridade para a nossa vida, para o nosso eu, para o nosso ser, psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, equipe aí é nota 1000. Você sabe que eu sou apaixonada por todo mundo lá, né? Inclusive, leve meu abraço lá, viu? Maravilha, maravilha. Fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite e ter vindo para cá, tá? Muito obrigada. Olha, vamos